Nossa aula de hoje vai abordar o assunto Lei da Gravitação Universal. Efetuaremos exercícios de sua apostila, fazendo uma rápida revisão daquilo que já estudamos anteriormente. Inicialmente, gostaria de citar para você o trabalho de Isaac Newton quando da confecção da Lei da Gravitação Universal. Isaac Newton traz para nós a compreensão de por qual motivo os planetas, os cometas, eles não andam se chocando. Existe uma força de atração entre os corpos na razão direta das massas desses corpos e na razão inversa do quadrado das suas distâncias. Isaac Newton, quando anunciou a lei da gravitação universal, disse: matéria atrai matéria na razão direta do produto de suas massas e na razão inversa do quadrado de suas distâncias. E formulou a relação matemática F igual a G M1 M2 dividido por D ao quadrado, onde G é uma constante que vale 6,67 vezes 10 a menos 11. M1 e M2 são as massas dos corpos que estamos considerando e D a distância. Portanto, o raciocínio de Isaac Newton, levando em consideração o heliocentrismo de Copérnico e as leis de Johann Kepler, traz para nós esta grande certeza: massa atrai massa, e quanto mais afastados estiverem os corpos, menor será a intensidade da força de atração. Portanto, Isaac Newton formulou a lei que descreve essa força, que além de fazer os objetos caírem, faz os planetas e satélites permanecerem em órbita. Essa lei é conhecida como a lei da gravitação universal, e mais uma vez enfatizamos: relação de massa, relação de distância. Falávamos também, com relação ao campo gravitacional, a forma de como nós podemos calcular a influência dos campos gravitacionais. A gravidade pode ser calculada como G igual a G vezes M dividido por raio ao quadrado. Esse G maiúsculo nada mais é do que a constante 6,67 vezes 10 a menos 11. M é a massa em quilogramas e R é o raio do local ou do planeta considerado. Se por acaso eu quiser calcular a gravidade num local mais distante, eu devo utilizar a mesma relação matemática, só que ao invés de considerar o raio, eu vou considerar a distância do ponto que você está citando. Vai ser raio mais a distância h, então vai ficar Gm sobre R mais h ao quadrado para efeito de cálculo da gravidade. Isso nós tivemos a oportunidade de assistir a aula passada e agora iremos fazer alguns exercícios. E o primeiro exercício diz o seguinte: conforme a lei da gravitação universal, podemos afirmar que se a distância entre dois corpos M1 e M2 for triplicada, a força de atração gravitacional será... Bom, para o começo de conversa, a força original seria G M1 vezes M2 dividido por distância ao quadrado. Se eu estou triplicando a distância, certamente a força vai diminuir. Se eu chamar F' da nova força, eu vou fazer G, a massa dos corpos permanece a mesma, M1, M2. E a distância, amigos, triplicada vai ficar 3D. Cuidado para não esquecer de colocar entre parênteses, porque senão você vai deixar o 3 sem elevar ao quadrado. F1, ou F' vai ser igual a G vezes M1 vezes M2 sobre 3 ao quadrado, 9, D ao quadrado, D2. O que é que significa Gm1 sobre D ao quadrado? Amigos, isso aqui seria a equação original da lei da gravitação universal. Isso aqui seria o meu F. O que é que aconteceu? Esse F ficou dividido por 9. Significa dizer que a força de atração que vai ser originada aqui será 9 vezes menor. E eu vou marcar a letra C na resolução da questão de número 1. No exercício de número 2, o raciocínio também pauta, que vai ficar orbitando em relação à lei da gravitação universal, diz o seguinte: a força de atração gravitacional entre dois corpos de massa M maiúsculo e M minúsculo, separados de uma distância D, tem intensidade F. Então, a força original seria G, Mzão, Mzinho, sobre distância ao quadrado. Tá? Isso aqui é a estrutura na sua essência. Aí ele continua. A força de atração gravitacional entre dois corpos de massa M sobre 6, G vezes M sobre 6, e massa M sobre 4, M sobre 4. E a distância, o que é que fizeram? Uma distância D sobre 2, ou seja, metade da distância. O que é que você vai ter que fazer aqui? Meramente um cálculo matemático elementar. F' vai ser G, M, M,
Você vai multiplicar o 6 vezes 4, vai ficar 24, sobre d ao quadrado, sobre 2 ao quadrado, 4. Você pode simplificar o 24 com o 4, vai dar 6, não tem problema nenhum. Ou você pode repetir a fração e multiplicar pelo inverso da equação que você tem na segunda posição. Como assim? Repetir a primeira fração e multiplicar com o inverso da segunda. Isso aqui é o procedimento de divisão de frações. Eu posso simplificar o 24 com o 4, vai ficar 6. F' vai ser G, M, D ao quadrado, 6. Amigos, o que é isso aqui que eu estou circulando? Não é o F? Então, meu F' vai ser a força F dividido por 6. Em outras palavras, ele vai ser 6 vezes menor do que o que você tinha. A alternativa seria a letra B de bola. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Na questão de número 3, ele pede para a gente imaginar um planeta que foi descoberto. Esse planeta tem o quádruplo da massa da Terra e o dobro do diâmetro da Terra. Então, eu vou pegar bem aqui a Terra, massa da Terra e o que mais? Raio da Terra. O planeta que foi descoberto, preciso analisar as mesmas características, tem o quádruplo da massa, né? 4mt. E tem o dobro do diâmetro, 2rt. Dobro é 2, triplo 3, etc. O que você vai fazer? Eu vou chamar a força aqui de F'. E aqui também. Só que aqui eu vou ter a gravidade da Terra e aqui eu vou ter a gravidade do planeta. Nós estamos nos preocupando em avaliar o que aqui? Ele está pedindo para você calcular a gravidade. Então, o que eu vou fazer? A gravidade na Terra seria calculado como? G, mt, sobre rt ao quadrado. Seria assim. E aqui eu iria encontrar quanto? 9,8. Mas aqui a gente está arredondando para 10 metros sobre o quadrado. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que analisar o mesmo procedimento para o planeta, fazendo o seguinte, ó. Gravidade do planeta vai ser G vezes. No lugar da massa desse planeta, o que você vai usar? 4 vezes a massa. Porque ele é quádruplo em relação à Terra. E o raio, Vanks? O raio é o dobro, então vai ficar 2rt ao quadrado. GP vai ser igual a G vezes 4 vezes massa da Terra sobre 4 vezes raio da Terra ao quadrado. Cancele o 4. O que é que sobrou para a gravidade do planeta? G, mt, rt ao quadrado. Vanks, o que é isso aqui? Amigos, isso aqui é a gravidade na Terra. Quanto? 10. Então, a nossa resposta, o planeta que foi descoberto com o quarto da massa da Terra e com o dobro do diâmetro do nosso planeta vai ter a mesma gravidade. Se você for para lá, não se preocupe, você não vai sentir nenhuma dificuldade de aclimatação e nem de acomodação do seu corpo, porque lá a gravidade vai ser a mesma. Questão de número 3, letra C. Questão 4. Bom, a questão de número 4 traz o que para nós aqui? A questão de número 4 traz o seguinte. Determine a força de atração do Sol e a Terra. Aqui eu tenho uma ilustração muito bonita, mostrando o movimento de translação da Terra em relação ao Sol. Ele diz assim, calcule em termos de 10 elevado a 22, sabendo que a Terra, a massa da Terra é 6,10 elevado a 24, a massa do Sol 2 vezes 10 a 30 e a distância entre os dois 1,5 vezes 10 a oitava. Então, o que é que vamos fazer aqui? Força igual a G, massa da Terra, massa do Sol, raio ou distância ao quadrado. Tá? Mesma coisa. Se você quiser colocar a distância, pode colocar, não tem problema. Vou colocar porque a ilustração que eu coloquei na parte inferior do movimento veio assim. Meu F vai ser igual a 6,7 vezes 10 a menos 11. Vanks, você está colocando isso aqui o quê? O G, amigos. 6,67 vezes 10 a menos 11. Massa da Terra, 6 vezes 10 a 24. Massa do Sol, 2 vezes 10 a 30. Sobre, qual é a distância? 1,5 vezes 10 a oitava quilômetros. Só que quilômetro é 1000 metros cada quilômetro. Você vai colocar o que aqui? Vezes 10 a terceira, fecha o parênteses e eleva ao quadrado. Minha força vai ser igual. Eu vou fazer
6,67 vezes 6 vezes 2. Quando nós fizermos essa conta, vai dar 80,04. 80,04 vezes. Vou juntar as potências. 10 a menos 11, 10 a 24, 10 elevado a 30. Aqui embaixo eu vou ficar com 1,5 vezes 1,5. 1,5 vezes 1,5 vai me dar 2,25. 1,5 vezes 1,5 vai me dar 2,25. 10 oitava com 10 a terceira, meus amigos. 10 oitava com 10 a terceira, repete-se a base, soma os seus expoentes. Isso aqui é 10 elevado a 11. 11 vezes 2 vai dar 22. Olha o que é que nós temos aqui. Depois de feito essa armação, a gente vai continuar a fase final. Vai fazer como? Eu vou juntar as potências. 80,04 vezes 10. Eu tenho aqui 24 com 30, 54. Menos 11, 43. Aqui embaixo eu tenho 2,25 vezes 10 elevado a 22. Quando você fizer a divisão 80,04 dividido por 2,25, você vai encontrar 35,57. Vezes, aqui eu tenho 10 a 43 dividido por 10 a 22. Eu vou repetir. 43 menos 22 dá 21. O autor pediu para que você respondesse na forma ou em termos de 10 a 22. Puxa uma vírgula aqui, vai ficar 3,5. 3,55 vezes 10 elevado a 22. 3,55 vezes 10 a 22. Essas alternativas, elas apresentam ali o 3,52. Acredito eu que o autor, na hora de efetuar o cálculo, ele, em vez de trabalhar com 6,67 vezes 10 a menos 11, ele tem arredondado isso para 6,7. Mas, independente disso, a resposta vai ser a letra A, 3,52. Ok? Beleza, amigos? Ótimo. Letra A, a questão de número 4. E a questão de número 5? Para a gente fechar essa sequência, a questão 5 diz assim: a intensidade da força gravitacional que a Terra atrai à Lua é F. F igual a G vezes massa da Terra vezes massa da Lua, dividido pela distância ao quadrado. Essa aqui seria o cálculo de distância, de força de atração entre a Terra e a Lua. Se fossem duplicadas a massa da Terra e da Lua, e se a distância fosse reduzida à metade, o que ia acontecer? F'. Duplicar a massa da Terra, 2mt. Duplicar a massa da Lua, 2ml. Dividir a distância pela metade, d sobre 2. F' vai ser igual a G, 4 vezes mt vezes ml, sobre d sobre 4. O que é que vai acontecer aqui, amigos? Nós duplicamos a força e dividimos a distância. Quando a gente aumenta a massa e divide a distância, a força vai aumentar. Por quê? Porque aumento de massa aumenta a força, redução de distância aumenta a força. Eu vou fazer aqui simplesmente o seguinte: eu vou repetir a primeira das frações, G vezes 4 vezes mt vezes ml sobre d2. Vou multiplicar pelo inverso de 1 sobre 4. Isso aqui seria 4 sobre 1. Então, a minha força vai ser G vezes mt vezes ml, 4 vezes 4, vezes 16 sobre d ao quadrado. G, massa da Terra, massa da Lua, d ao quadrado, é a força F. Então, a minha força F' vai ser F vezes 16, ou seja, 16 vezes o valor de F. Eu vou marcar a letra A da questão número 5. Portanto, esta seria a parte que envolve a primeira bateria de exercícios da Lei de Gravitação Universal. Espero que você tenha gostado da aula, tenha aprendido. Um grande abraço.